Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre cartografia e o tema de hoje é projeções cartográficas. E aí, você é bom em leitura e interpretação de mapas? Não? Lembre-se, a leitura de mapas é a linguagem da geografia, então você não pode perder essa aula de hoje. Para começarmos a falar sobre projeções, vamos relembrar um assunto antes? Vamos falar sobre latitude e longitude. Você se lembra o que é? Muito bem. Então, observe na imagem ao lado o que são linhas de latitude. As linhas de latitude são linhas que iniciam no Equador, dividindo a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul. São linhas concêntricas que vão reduzindo seu diâmetro em direção aos polos. E as linhas de longitude? Bom, as linhas de longitude já dividem a Terra no hemisfério leste e oeste, tendo como linha principal o meridiano de Greenwich. 180 graus a leste, 180 graus a oeste, que se encontram essas linhas nas áreas polares. Mas por que isso é importante para a nossa aula de projeções cartográficas? Bom, nós vamos entender como é que essas linhas vão ser fundamentais para as projeções cartográficas. Bom, então vamos lá. As projeções. O que é uma projeção? Uma projeção é uma representação da superfície esférica da Terra numa superfície plana. Por exemplo, o mapa que nós temos aqui atrás é um mapa plano, mas ele representa a superfície esférica da Terra. Uma coisa bem interessante em relação a esse tema é o seguinte: a Terra, a esfera da Terra, ela é tridimensional. Isso significa que ela tem 3 dimensões, mas a projeção plana só tem 2, altura e largura, não tem profundidade. Então, por isso, nós vamos dizer que as projeções, elas vão apresentar distorções. Essas distorções dependem do tipo de projeção que o cartógrafo vai escolher para poder fazer o seu mapa. Quais são as projeções mais utilizadas? A projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana ou azimutal. E nós vamos falar de cada uma agora em separado. Então, pessoal, vamos à nossa primeira projeção? A nossa primeira projeção é a projeção cilíndrica. Bom, vocês se lembram no início da aula sobre as linhas de latitude e longitude? Pois bem, elas são muito importantes nessas projeções porque elas são os pontos que vão ser utilizadas para projetar a superfície da Terra num plano. E nesse plano, aí o nosso mapa. Então, observe bem como é a organização da produção do mapa cilíndrico. Observem na imagem ao lado que nós temos aí uma parte do cilindro que vai encostar na área da superfície terrestre. Essa área de tangência, ela vai ocorrer nas áreas próximas ao Equador. Por isso, na projeção cilíndrica, as áreas próximas ao Equador, elas têm uma maior qualidade de projeção, ou seja, tem uma menor distorção. Agora, observe que nas áreas acima do Equador, próximo aos polos, o cilindro já não encosta na superfície da Terra e essa projeção ela vai ocorrer a partir de uma sombra projetada, imaginando aí que a Terra seja um grande abajur e que tem uma luz no centro dela. Então, essa linha vai projetar na superfície, só que ela vai projetar de forma que provoque um aumento das áreas polares nessa superfície. Então, o mapa de projeção cilíndrica vai alterar a forma dos países localizados aí
principalmente no hemisfério norte. A projeção cilíndrica, que é o que mais utilizamos hoje nos livros didáticos, nós temos alguns cartógrafos que representam muito bem essa forma de representação, que é a de Mercator e a de Peters. A de Mercator, ela tem uma preocupação muito grande com a forma dos países. Por isso nós chamamos de mapa conforme. Por que conforme? Porque ele mantém a forma dos países. Já a de Peters, ela tem uma preocupação maior em garantir a veracidade do tamanho dos países. Ou seja, a área dos países é mantida, mas a sua forma ela vai ser distorcida. Por isso, nós chamamos essa projeção de projeção equivalente. Equivalente significa que equivale ao tamanho da área, porém distorce a sua forma. A próxima projeção é a projeção plana ou a projeção azimutal. Essa projeção, observe na imagem ao lado, ela não vai envolver a superfície da Terra. Ela vai ter um ponto de tangência em qualquer parte da superfície, que será projetada aí com menor distorção, enquanto as áreas mais distantes, que não têm contato com a superfície, vai ter maior distorção. Então, isso é importante, gente. A distorção depende da distância que esse plano que envolve a Terra ou não está do contato da tangência da superfície da Terra. Mas a projeção azimutal é muito utilizada para representar as áreas polares. Por quê? Porque são áreas menos valorizadas na projeção cilíndrica e na projeção cônica que nós vamos ver daqui a pouco. Observe aí que as linhas de longitude nesta projeção se encontram nas áreas polares. Então, elas se intercruzam nas áreas polares e as linhas de latitude aparecem aí de forma circular. Círculos menores próximos aos polos que vão se abrindo em direção ao Equador. Então, observe aí essa projeção. Ela é uma projeção que valoriza uma área central, nesse caso aí, a área polar. A próxima projeção é a projeção cônica. A cônica vem de cone, exatamente. Então, imagina a Terra com chapeuzinho de bruxa. Imaginou? Tá aí. Essa aí é a projeção cônica. E esse chapeuzinho vai até a linha do Equador. Observe a imagem ao lado. Observe aí que essa projeção, ela tem um contato maior do que a projeção cilíndrica, do que a projeção azimutal. Ela vai pegar a linha do Equador até aí o Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer, dependendo da posição que o cone vai ficar na Terra. E ela, claro, aí não pega a superfície toda de uma vez, ela vai pegar parte da superfície, ou a parte do hemisfério norte ou parte do hemisfério sul. Quando você abre essa projeção cônica, você vai observar que as linhas de latitude e as linhas de longitude ficam de uma forma diferente. Então, nesse caso, nós vamos ter aí uma projeção dividida em duas partes. Nós vamos ter uma projeção primeiro do hemisfério e depois de outra, para poder termos aí a representação total dessa superfície. Mas o que chama a atenção dessas três projeções é a projeção cilíndrica, que é a mais utilizada aí pelos cartógrafos, pelas representações de superfície nos livros didáticos. A projeção que nós falamos cilíndrica, ela pode ser definida como equivalente, se ela mantém a área e distorce a forma, ou ela pode ser uma conforme, que mantém a forma, mas distorce a área. Mas tem aí uma representação bem interessante, que é a representação de Hobson. É uma representação cilíndrica, porém uma representação que valoriza a coordenada geográfica e não a área e a forma, mas mantém um equilíbrio legal entre essas duas últimas. Ou seja,
ela vai mostrar uma certa distorção da área, uma certa distorção da forma, mas ela vai manter a equivalência entre os países. Então, ela é chamada de projeção equivalente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. O conteúdo aí não é um conteúdo difícil, mas vale a pena revisar essa aula para você entender e fazer suas anotações. Bom estudo e até a próxima!